cronómetro marca a hora do início do raio das invasões francesas. Nada mais, nada menos que o primeiro Campeonato Nacional de Corridas de Aventura. Esta prova, organizada pelo Académico de Torres Vedras, também encerra a época da Taça de Portugal de Corridas de Aventura da Federação Portuguesa de Orientação. Luís Sérgio é o traçador de percursos da prova e acompanha-nos nesta invasão. Olá, Luís. Olá, Sofia. Luís, estamos já a assistir à partida em massa. O que é que se pode esperar? O que se pode esperar será um fim de semana de intensa aventura pelas terras do Oeste. E Luís, uma partida destas é sempre entusiasmante. Sim, esta é uma partida em massa, todas as equipas partem ao mesmo tempo e de facto traz bastante interesse a essa mesma partida. A primeira etapa desta invasão é dedicada à orientação pedestre. Luís, onde é que estão os atletas neste momento? O desafio que colocamos aos atletas nesta primeira etapa é uma situação mista, em que há alguns pontos de controle que estão na cidade e outros que estão nas zonas de floresta que circundam a cidade. Nesta etapa, os atletas vão visitar a zona da Serra dos Cucos, que é uma das zonas mais selvagens que está mesmo às portas de Torres Vedras. Vão aproveitar também para conhecer alguns dos ex-libris da cidade, nomeadamente uma jazida de pegadas de dinossauro. Vão visitar uma azanha de água, vão visitar um forno de calma. No que diz respeito à área urbana, vão também conhecer o Castelo de Torres Vedras e um monumento também muito interessante e típico da cidade, que é o Chafariz dos Canos. E em relação à participação, quantos atletas aderiram a este raio das invasões francesas, Luís? Temos cerca de 120 atletas que estão divididos por 29 equipas que participam nos vários escalões de competição, que são eles a elite masculina, a elite mista e também o escalão de aventura. Para além desses escalões mais formais de competição, temos também um escalão de iniciação, em que as equipas são constituídas apenas por 3 elementos, permitindo assim uma iniciação mais fácil nesta nossa modalidade. Neste momento estamos a assistir à chegada dos atletas que terminaram esta primeira etapa, vão ter agora um período de transição para a segunda, em que vão preparar-se, vão equipar com o equipamento próprio para a etapa que segue, será uma etapa de BTT. Nas provas de corridas de aventura não há qualquer neutralização nas transições entre as várias disciplinas que compõem a prova, pelo que os atletas têm que o fazer o mais rápido possível, uma vez que o tempo continua a contar. E quais são os critérios principais para a colocação dos pontos de controle? Existem vários critérios que influenciam esta escolha, desde logo a questão técnica, portanto escolhemos pontos que permitem conduzir os atletas pelos trajetos que nós entendemos que são os mais adequados para a modalidade que estão a disputar. Para além disso, há também critérios de ordem paisagística. Há pouco vimos atletas passarem por um dos fortes que faz parte das linhas de Torres. E porquê é que decidiram que esta segunda etapa seria de VTT? O tipo de meio de locomoção que se escolhe para cada uma das etapas tem a ver com as características que o terreno tem. Esta segunda área que vamos utilizar é uma área que tem uma rede de caminhos muito diversificada, o que se adapta muito bem a uma etapa de BTT. Aproximamo-nos do final desta segunda etapa, na Junta de Freguesia Há dos Cunhados. Luís, quantos quilómetros é que fizeram estes atletas? Para não falar neste mais pequenino, que só agora está a começar nas corridas de aventura. Sim, de facto, temos aqui um potencial atleta para enriquecer a nossa modalidade. No que diz respeito aos quilómetros, o modelo de prova que nós temos não é um modelo em que haja um percurso obrigatório. Aquilo que há são pontos de controlo que os atletas têm que visitar, que são facultativos, sendo que cada equipa irá visitar o número de pontos de controlo que considera ter capacidade física e técnica para o fazer. E o número de elementos por equipa varia? Nos escalões de competição, as equipas são constituídas por 4 elementos, havendo, no entanto, uma distinção entre os que estão a participar em elite e os que participam em aventura. Os que participam em elite são 4 elementos, mas os 3 que estão em prova fazem a prova toda do princípio ao fim, não há substituição de elementos na equipa. Pelo contrário, no escalão de aventura, os 4 elementos que participam na equipa podem fazer as várias etapas à vez, ou seja, o elemento que fica de fora numa etapa, na etapa seguinte pode entrar na equipa. E esta terceira etapa é dedicada à orientação pedestre, mas com várias atividades. Efetivamente, estamos neste momento a ver os atletas que estão numa gruta, concretamente irão visitar 2 grutas em que irão controlar o ponto de controlo dentro dessas mesmas grutas. Para além disso, um pouco mais à frente, irão ter também uma atividade de escalada em que um dos elementos da equipa irá subir uma parede de escalada.
A etapa que se segue é a etapa de canoagem. Luís, como é que correu? Nesta etapa tivemos um percalço, que são contingências para este tipo de atividades, portanto estamos num meio sobre o qual não temos controlo. Quando se iniciou a etapa, o mar estava com umas condições que permitiam a realização da mesma, entretanto, com a mudança da maré, acabou por ficar bastante mais bravo e as ondulações mais fortes, o que impediu que tivéssemos concluído a etapa, pelo que tivemos que cancelá-la a meio e reagrupar os atletas para fazer uma nova partida em simultâneo para a etapa seguinte. Apesar desse percalço, os participantes puderam usufruir desta bonita paisagem e conhecer a praia de Porto Novo. A autarquia de Torres Vedras reconhece assim o esforço da organização. O Académico, nomeadamente, é uma associação que procura a inovação e está sempre na vanguarda, e penso que, em termos organizativos, eles têm conseguido excelentes resultados, excelentes trabalhos. Vai iniciar-se a quinta etapa do dia, novamente em BTT. Esta etapa, Luís, vai encerrar já de noite. Que cuidados é preciso ter? Conforme dizes, esta etapa vai terminar de noite, irá concluir-se na Lourinhã, e sendo uma etapa que termina de noite, obriga que os atletas, embora partam de dia, já sejam portadores das luzes necessárias para sinalizar-se, para estarem devidamente sinalizados e visíveis quando se deslocarem, nomeadamente nas estradas com algum trânsito. Este raid começou em Torres Vedras, termina por hoje na Lourinhã, mas amanhã continua no Bom Barral. Já passaram os tempos em que as câmaras trabalhavam sozinhas e, neste sentido, temos também desenvolvido ações concretas para que a marca Oeste vá cada vez mais vingando naquilo que é o produto turístico do nosso país. Após uma noite de merecido descanso, os participantes iniciam mais uma etapa de orientação pedestre. Neste momento estão já dentro de uma gruta. Sim, e de certo que estão a apreciar o fresco desta gruta, uma vez que já vão com mais de 100 km nas pernas, pelo menos as equipas mais fortes. Esta gruta é a gruta de Cesaredas, portanto, que se encontra no Planalto das Cesaredas. É uma gruta que tem um emaranhado de túneis, dos quais nós realizamos um mapa, permitindo assim que os atletas encontrem os 3 pontos de controlo que se encontram dentro da gruta, através da leitura desse mapa. Os participantes deixam já a gruta, avançamos para a 7ª etapa dedicada ao BTT. Esta etapa tem um conjunto de atividades radicais. Porquê, Luís? Essa é de facto uma das características das provas de corrida de aventura, que é serem o mais diversificadas possível. Tentamos sempre integrar o maior número de atividades diferentes nas nossas provas, por forma a torná-las mais apelativas. Neste caso, fomos fazer uma visita ao Campo Aventura, que fica em Olho Marinho, já pertencente a Óbidos, que reúne um conjunto de instalações excelentes para a prática destas atividades. Os atletas aproveitaram esta visita ao Campo Aventura para realizarem um slide, uma pista de cordas altas e também uma escalada em parede artificial. Depois das atividades radicais, os participantes regressam à BTT para terminar a 7ª etapa no Bom Barral. Estamos, portanto, na reta final desta prova. Luís, como é que classificas em termos de exigência?
Esta é sem dúvida uma prova muito dura. Os atletas já realizaram neste momento cerca de 200 km, distribuídos entre etapas a pé, de bicicleta e de caiaque. No entanto, como já foi referido, todos os CPs são facultativos, permitindo assim que as equipas escolham quais os que querem visitar. Este modelo de prova permite satisfazer quer as equipas mais competitivas, quer outras equipas que vêm apenas com uma perspectiva de lazer e de ficarem a conhecer novas paisagens deste nosso lindo Portugal. A parte final, a última etapa, colocar as pessoas a fazer cada uma a sua prova em termos de individuais, porque geralmente são provas que fazem sempre em conjunto, para todos navegarem um pouco, para fazer essa orientação, que às vezes há um orientador da equipa e aqui é para pôr as habilidades dos três em termos da orientação a funcionar. Esta última etapa decorre no centro de Bombarral. É uma oportunidade para os atletas percorrerem a vila e os habitantes conhecerem as corridas aventura. O facto de terem estado dentro da vila a conhecer, portanto, a própria vila, com os pontos de controle, portanto, espalhados pela vila, levou a que os participantes conhecessem mais a nossa vila e ao mesmo tempo os habitantes questionassem sobre o tipo de desporto, o que é que estavam a fazer, o que suscitou, portanto, bastante curiosidade e interesse da parte da população que se apercebeu desta invasão do Bombarral. A aventura foi bem acolhida pelos 3 municípios invadidos, Torres Vedras, Lourinhã e Bombarral, e por isso pensa-se já numa próxima prova. E há pouco ainda conversávamos no sentido de percebermos qual seria a possibilidade de mantermos esta ação, se calhar com a mesma designação, porque é um produto turístico que podemos aqui também criar relativamente ao nosso espaço geográfico destes três concelhos. Na elite mista, o Clube Praças da Armada Mista é o vencedor do Campeonato de Corridas de Aventura. Os elementos masculinos desta equipa sentiram uma séria dificuldade. Quer dizer, temos uma grande dificuldade, que é acompanhar a senhora, é tremendo. Anda muito para o nosso andamento. Foi a maior dificuldade. Estando em boa forma física, por vezes temos nossos momentos e há momentos em que eu estava melhor que eles. E, portanto, aí às vezes acho que lhes faz bem pensar ou sentir que tinham alguma dificuldade em acompanhar-me. Ainda que em boa forma física, Ruth Costa sentiu um friozinho na barriga na canoagem. Eu gostei muito daquele CP dentro da gruta, achei que muito bonito, apesar do acesso ter sido extremamente difícil, muitas chuvas, mas gostei muito de lá ter ido. O mais difícil, aquela parte da canoa, foi brutal para mim, então foi muito difícil porque não estava nada confortável com as condições do mar na altura. O Clube Praças da Armada vence também na elite masculina do campeonato. A equipa sentiu algumas dificuldades no último dia de prova. A maior dificuldade foi talvez hoje de manhã, no final da primeira etapa, em que tivemos bastante dificuldade para conseguir chegar dentro do controle horário. Mas o Clube Praças da Armada conhece bem o segredo para ultrapassar dificuldades. Nós conjugamos bem as duas vertentes, quer a vertente física, quer a vertente técnica, e isso é fundamental para conseguir ter um bom resultado. Na categoria Aventura, a equipa Rafting Atlântico termina em terceiro lugar, a Vulcano Mix em segundo. O Instituto Geográfico do Exército é a equipa vencedora. Iniciámos a época sem grandes expectativas, só a tentar fazer o melhor possível. A partir do momento em que vimos que tínhamos capacidades para obter bons resultados, portanto apostámos o mais forte possível e temos conseguido bons resultados. O raio das invasões francesas fica por aqui. Obrigada, Luís. De nada, Sofia, até breve. Quanto a si, continua a orientar-se connosco.